O eco dos passos de Lúcia Ramos ressoava no corredor polido do Museu Nacional de História e Arte, um som solitário que parecia amplificar o peso da expectativa. Aos 29 anos, doutorada em História da Arte, carregava nos ombros não apenas a pasta de couro com a sua investigação, mas a esperança de redefinir narrativas há muito estabelecidas. O turbante elegantemente amarrado no seu cabelo afro emoldurava um rosto de traços expressivos, onde uns olhos castanhos escuros, habitualmente serenos, hoje faiscavam com uma mistura de ansiedade e determinação. Lisboa, com a sua luz outonal a filtrar-se pelas janelas altas, parecia alheia à pequena batalha que se travaria naquela sala de reuniões. Um breve mas vívido flashback assaltou-a. A voz condescendente de um professor universitário, anos antes, a classificar o seu tema de tese, as influências da arte africana na cerâmica portuguesa, como excessivamente específico, talvez um pouco marginal, minha menina. A palavra marginal ficara-lhe gravada, não como uma ofensa, mas como um desafio silencioso. Desde então, dedicara-se a trazer essas margens para o centro, a iluminar as conexões esquecidas. A sala de reuniões do MNHA impunha respeito, com a sua longa mesa de mogno e os retratos de antigos diretores a observarem das paredes. O Dr. Vasco Almada Monteiro já se encontrava presente, folheando uns papéis com um ar de importância estudada. 50 e poucos anos, cabelo grisalho impecavelmente penteado, o seu fato de corte tradicional e os óculos de aro fino conferiam-lhe uma autoridade que ele fazia questão de exercer. Era uma figura influente no conselho, um guardião da tradição, como gostava de se intitular. Lúcia cumprimentou os presentes com uma voz calma, mas firme. Começou a sua apresentação sobre a sua visão para a nova ala do museu, dedicada às influências interculturais na arte portuguesa, um projeto pelo qual lutava há meses. A sua voz ganhava confiança à medida que expunha a riqueza das trocas artísticas, a necessidade de um olhar mais inclusivo, a urgência de reconhecer as contribuições africanas, não como notas de rodapé, mas como fios integrantes da tapeçaria cultural portuguesa. Quando terminou, o Dr. Almada Monteiro ajustou os óculos, pigarreou e tomou a palavra, o seu tom melífluo a contrastar com o peso das suas palavras. Doutora Ramos, começou ele, um leve sorriso paternalista a brincar-lhe nos lábios. A sua paixão é, como sempre, contagiante, uma visão arrojada, sem dúvida. Fez uma pausa, como se ponderasse a magnanimidade da sua própria tolerância. No entanto, não podemos deixar que o entusiasmo nos desvie de uma certa objetividade académica. Esta ênfase, diria mesmo obsessão, em certas influências, não correrá o risco de distorcer a narrativa nacional, a verdadeira essência da nossa arte? Ele olhou em volta, procurando a aprovação dos outros membros. É preciso zelar pela pureza da nossa herança, não acha? A pureza. Aquela palavra, carregada de subentendidos, pairou na sala. Lúcia sentiu a familiar pontada de frustração, a exaustão de ter de justificar constantemente a validade do seu trabalho, a sua própria pertença àquele espaço. Respirou fundo, a imagem do professor universitário a sobrepor-se momentaneamente ao rosto do Dr. Almada Monteiro. Manteve a voz firme. Com todo o respeito, Sr. Doutor, a pureza na arte, como na cultura, é um mito. A nossa herança é precisamente o resultado de séculos de trocas, de influências mútuas. Ignorar uma parte dessas influências não é zelar pela herança, é empobrecê-la. A tensão era palpável. Lúcia sabia que aquela era apenas a primeira escaramuça de uma longa campanha. O museu, com seus corredores silenciosos e as suas galerias imponentes, tornava-se mais uma vez o seu campo de batalha. Current Part Characters 3.971. Total Characters 371. Apesar da sua argumentação inicial, Lúcia foi incumbida de desenvolver uma proposta detalhada para a exposição inaugural da nova ala, um projeto ambicioso que consumiria os seus próximos meses. O comitê de supervisão, ironicamente, incluía o Dr. Vasco Almada Monteiro. Ele seria o seu principal interlocutor, e Lúcia suspeitava o seu principal obstáculo. As semanas que se seguiram confirmaram os seus receios. O Dr. Almada Monteiro exercia a sua influência com uma subtileza exasperante. Os seus e-mails, invariavelmente copiados para todo o comitê, solicitavam revisões minuciosas sobre detalhes aparentemente insignificantes, questionavam a escolha de certas peças, a redação de legendas, sempre com um tom de preocupação académica que mal disfarçava a sua intenção de minar e atrasar o progresso de Lúcia. Numa reunião, elogiou longamente uma proposta para uma exposição sobre faiança do século XVIII,
apresentada por um colega branco mais novo, descrevendo-a como um regresso bem-vindo aos cânones sólidos da nossa tradição. Um contraste implícito com o trabalho especulativo de Lúcia. Ele não te ataca de frente, Lúcia, disse-lhe a doutora Clara Mendes, uma historiadora de arte na casa dos 60, respeitada pelas suas visões progressistas e uma das poucas aliadas de Lúcia no comitê. Encontraram-se para um café, longe dos ouvidos indiscretos do museu. O cabelo prateado de Clara estava apanhado num coque elegante e os seus olhos azuis, por detrás de uns óculos modernos, transmitiam uma mistura de sagacidade e empatia. O Vasco é da velha escola. Ele tenta esvaziar a tua competência por 1000 cortes de papel, como se diz. Desgastar-te até desistires ou cometeres um erro. Lúcia suspirou, mexendo açúcar no seu café. É exaustivo, Clara. Sinto que tenho de justificar cada vírgula, cada escolha de uma forma que os meus colegas não precisam. Eu sei, minha querida. Clara pousou a mão sobre a de Lúcia. Passei por algo semelhante nos meus tempos, embora o meu pecado fosse ser mulher num mundo dominado por homens. O deles é diferente, mas a tática é a mesma. Não deixes intimidar. O teu trabalho é brilhante. O apoio de Clara era um bálsamo. Motivada, Lúcia mergulhou ainda mais fundo na sua investigação. O seu foco centrou-se num conjunto de painéis de azulejos do século XVII, de uma capela rural no Alentejo, cuja complexa iconografia era tradicionalmente atribuída a mestres flamengos ou italianos que trabalhavam em Portugal. No entanto, Lúcia há muito que intuía algo mais, uma ressonância diferente naquelas figuras, nos padrões geométricos que ornavam as cenas bíblicas. Suspeitava de uma forte influência da África Central, especificamente do Reino do Congo, cujas relações com Portugal naquele período eram intensas, embora marcadas pela tragédia do comércio de escravizados. Muitos congoleses, escravizados ou livres, viviam e trabalhavam em Lisboa, alguns deles artesãos altamente qualificados. Enquanto Lúcia passava horas na Biblioteca Nacional e nos arquivos do museu, Miguel Costa, um jovem assistente de investigação de 20 e poucos anos, com um idealismo refrescante e uma admiração palpável pelo trabalho de Lúcia, fazia uma pesquisa de rotina sobre a história das coleções do museu. Por mero acaso, ou talvez por uma daquelas coincidências que o destino prega, deparou-se com um antigo artigo do Dr. Almada Monteiro, publicado numa revista académica de pouca circulação nos anos 90. O artigo versava precisamente sobre os painéis de azulejos da Capela Alentejana. Nele, Vasco descartava categoricamente qualquer influência não europeia significativa, baseando a sua argumentação na interpretação de um documento de arquivo, um registro de encomenda dos azulejos. Miguel, movido por uma curiosidade académica e talvez por uma lealdade crescente a Lúcia, decidiu consultar o documento original no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Com o coração a bater um pouco mais depressa, descobriu algo que o deixou perplexo. O Dr. Almada Monteiro, no seu artigo, citara o documento de forma seletiva. Omitira uma frase crucial no final do registro, uma nota aparentemente menor que mencionava acertos de cores e padrões com os mestres da Ribeira das Naus, incluindo os artesãos do Congo ali empregados. Hesitante, mas sentindo a importância da sua descoberta, Miguel procurou Lúcia. Encontrou-a na pequena sala de estudo que lhe fora atribuída no museu, rodeada de livros e reproduções fotográficas dos azulejos. A luz do candeeiro de secretária iluminava o seu rosto concentrado e o brilho do seu turbante colorido. Doutora Lúcia, começou ele, um pouco nervoso. Não sei se isto é relevante, mas... E contou-lhe sobre o artigo de Vasco e a sua visita à Torre do Tombo, mostrando-lhe as cópias de ambos os documentos. Os olhos de Lúcia fixaram-se primeiro na citação incompleta do artigo de Vasco, depois na frase completa do documento original. Um brilho intenso acendeu-se no seu olhar. A frase omitida era a peça que faltava, a confirmação que ela procurava há tanto tempo. A menção explícita a artesãos do Congo envolvidos nos acertos de cores e padrões era uma prova quase irrefutável da sua influência direta na produção dos azulejos. Miguel, disse ela, a voz carregada de uma emoção contida. Isto não é apenas relevante, é fundamental. Um sorriso rasgou-lhe o rosto, um sorriso de triunfo e de alívio. Obrigada, muito obrigada. Nos dias que se seguiram, Lúcia trabalhou com uma energia renovada. A omissão de Vasco não era apenas uma negligência académica. Era uma distorção que servira para perpetuar uma visão eurocêntrica da arte portuguesa.
Agora Lúcia tinha não só a sua análise iconográfica comparativa, que já apontava para paralelos impressionantes com artefactos do Congo, como os têxteis Empu e as insígnias reais, mas também uma prova documental que ancorava a sua tese. Encontrou outros registros paroquiais e notariais que atestavam a presença de uma comunidade congolesa significativa em Lisboa no século XVI, muitos deles envolvidos em ofícios artesanais. A sua pesquisa ganhava uma solidez inabalável. A data da apresentação final perante o Conselho do MNHA aproximava-se. Seria um evento alargado, com a presença de diretores de outros museus nacionais, críticos de arte e representantes da imprensa cultural. Era a oportunidade de Lúcia não só garantir a curadoria da exposição, mas também de apresentar publicamente a sua investigação revolucionária. A diretora Clara Mendes telefonava-lhe regularmente, oferecendo palavras de encorajamento. Lembra-te, Lúcia, a verdade está do teu lado, e o teu conhecimento é a tua melhor armadura. Na véspera da apresentação, Lúcia sentiu o peso da responsabilidade. Não era apenas a sua carreira que estava em jogo, mas a oportunidade de corrigir uma injustiça histórica, de dar voz a artistas e influências há muito silenciados. Olhou para o pequeno amuleto de madeira escura, uma herança da sua avó angolana, que usava sempre ao pescoço por baixo da roupa. Tocou-lhe, sentindo a sua textura suave e o seu calor familiar. Era um lembrete das suas raízes, da sua força. A sala de conferências do MNH estava cheia. O burburinho das conversas cessou quando Lúcia se dirigiu ao pódio. Sentia os olhares fixos nela, uma mistura de curiosidade, ceticismo e, no caso de alguns, como o Dr. Almada Monteiro, uma mal disfarçada hostilidade. Ele estava sentado na primeira fila, ao lado do diretor do museu, com o seu habitual ar de superioridade acadêmica. Lúcia respirou fundo, ajustou o microfone e começou a sua apresentação. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, foi ganhando firmeza à medida que mergulhava na sua pesquisa. As imagens dos painéis de azulejos da Capela Alentejana surgiam no grande ecrã atrás dela, alternando com mapas do Reino do Congo, fotografias de máscaras rituais, padrões de tecelagem e símbolos régios congoleses. Com uma clareza e eloquência notáveis, Lúcia teceu as ligações, demonstrou as correspondências iconográficas, explicou o contexto histórico das relações luso-congolesas no século XVIII. Falou da presença de artesãos africanos em Lisboa, da sua perícia e da forma como as suas tradições estéticas se poderiam ter entrelaçado com as práticas artísticas locais. A audiência ouvia atentamente. Mesmo os mais céticos pareciam impressionados pela profundidade da sua investigação e pela solidez dos seus argumentos visuais. Lúcia sentia uma energia crescente na sala, uma mudança subtil na atmosfera. Quando terminou a exposição principal da sua tese, antes de apresentar a proposta curatorial para a exposição, abriu espaço para perguntas. Como esperado, o Dr. Vasco Almada Monteiro foi o primeiro a levantar a mão. O seu sorriso era condescendente. Doutora Ramos, começou ele, o seu tom a pingar falsa amabilidade. Uma apresentação como sempre, apaixonada. E devo dizer, algumas das suas analogias visuais são bastante criativas. Fez uma pausa, saboreando o efeito das suas palavras. No entanto, parece-me que a sua tese, embora fascinante como exercício de imaginação, carece de uma base documental mais sólida. Fala de influências, de presenças, mas onde estão as provas concretas, os registros que atestam inequivocamente esta colaboração artística que postula? Décadas de consenso académico baseadas em extensa pesquisa arquivística apontam para mestres europeus como os únicos artífices destes magníficos painéis. Ele recostou-se na cadeira, como quem acabara de proferir a palavra final. Citou então com ênfase o seu próprio artigo dos anos 90, mencionando a sua interpretação do registro de encomenda como a prova definitiva contra qualquer contaminação não europeia significativa na criação dos azulejos. Lúcia esperou que ele terminasse, o seu rosto sereno, embora o coração lhe batesse com força. Aquele era o momento que ela antecipara, o confronto direto para o qual se preparara meticulosamente. Agradeço a sua pertinente observação, Sr. Doutor, e a sua valiosa contribuição para este debate, respondeu Lúcia, a sua voz surpreendentemente calma e firme. De facto, a documentação é crucial, e é precisamente a documentação que gostaria de partilhar agora com esta ilustre audiência. Com um clique no comando, a imagem no ecrã mudou. De um lado, apareceu a digitalização do artigo do Dr. Almada Monteiro, com a citação do registro de encomenda claramente sublinhada.
Do outro lado, Lúcia projetou a imagem do documento original da Torre do Tombo na sua totalidade. Com um ponteiro laser, indicou a frase que Vasco omitira no seu artigo. Acertos de cores e padrões com os mestres da Ribeira das Naus, incluindo os do Congo ali empregados. Um murmúrio percorreu a sala. Os olhos de todos fixaram-se alternadamente nos dois documentos projetados e no rosto do Dr. Almada Monteiro, que perdera subitamente a cor. A sua expressão de superioridade acadêmica dera lugar a uma palidez incrédula. Lúcia continuou, a sua voz agora imbuída de uma autoridade tranquila, mas inabalável. Como podem verificar, disse ela, dirigindo-se à audiência, mas com um olhar fixo momentaneamente em Vasco, a frase omitida no artigo do Sr. Dr. Monteiro é de importância capital. Ela não apenas sugere, mas atesta a participação de artesãos do Congo no processo de criação destes azulejos, especificamente nos acertos de cores e padrões, elementos cruciais da sua identidade visual. Ela prosseguiu apresentando as suas descobertas subsequentes, a análise iconográfica que revelava paralelos diretos entre os motivos geométricos dos azulejos e os padrões encontrados em tecidos MPU e outros artefactos da nobreza congolesa. Os registros paroquiais de Lisboa, que listavam nomes de artesãos congoleses, alguns especializados em cerâmica e pintura, residentes na área da Ribeira das Naus durante o período em questão. E a reinterpretação de outros documentos comerciais que indicavam a importação de certos pigmentos e materiais do Congo, sugerindo um intercâmbio técnico para além do meramente estilístico. Ela prosseguiu, apresentando as suas descobertas subsequentes. A análise iconográfica que revelava paralelos diretos entre os motivos geométricos dos azulejos e os padrões encontrados em tecidos MPU e outros artefactos da nobreza congolesa. Os registros paroquiais de Lisboa que listavam nomes de artesãos congoleses, alguns especializados em cerâmica e pintura, residentes na área da Ribeira das Naus durante o período em questão. E a cada novo slide, cada nova peça de evidência era como um golpe preciso, desmantelando não apenas a argumentação de Vasco, mas décadas de uma narrativa académica complacente e eurocêntrica. Lúcia não estava apenas a apresentar uma tese, estava a reescrever um capítulo da história da arte portuguesa, com o rigor e a paixão de quem descobre uma verdade há muito soterrada. A presença africana na arte portuguesa do século XVI, concluiu Lúcia, não foi acidental nem marginal. Foi uma contribuição ativa, técnica e estética de artistas e artesãos cujos nomes foram muitas vezes apagados da história, mas cujo legado perdura na beleza e na complexidade de obras como estes painéis de azulejos. A nossa proposta para a nova ala do museu e para a sua exposição inaugural visa precisamente resgatar estas narrativas, celebrar esta riqueza intercultural e oferecer ao público uma visão mais completa e verdadeira da nossa identidade artística. Quando terminou, um silêncio pesado, quase reverencial, instalou-se na sala por alguns instantes. Depois a doutora Clara Mendes levantou-se lentamente e os seus aplausos, inicialmente solitários, foram rapidamente acompanhados por um crescendo de palmas que ecoou por toda a sala. Muitos dos presentes, incluindo diretores de outros museus e críticos de arte, olhavam para Lúcia com uma admiração evidente. Os jornalistas escreviam freneticamente nos seus blocos de notas. O Dr. Vasco Almada Monteiro permanecia imóvel na sua cadeira, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. Os seus lábios finos e brancos tremiam ligeiramente. Estava encurralado, a sua reputação académica e a sua autoridade desfeitas publicamente pela erudição e pela integridade de uma jovem investigadora que ele tentara sistematicamente diminuir. Não havia refutação possível. As provas eram esmagadoras. A omissão no seu artigo, agora exposta, não podia ser vista como um mero descuido, mas como uma manipulação deliberada, ou, na melhor das hipóteses, uma cegueira motivada pelo preconceito. Durante uma breve pausa que se seguiu à ovação, enquanto os membros do conselho trocavam comentários em voz baixa e alguns jornalistas tentavam aproximar-se de Lúcia, o Dr. Vasco Almada Monteiro levantou-se abruptamente. Sem uma palavra, sem um olhar para trás, dirigiu-se à saída e desapareceu pelo corredor. A sua retirada tão ruidosa no seu silêncio quanto as suas anteriores palavras tinham sido na sua arrogância. A sua fuga era a admissão final da sua derrota. A sessão prosseguiu com um tom completamente diferente. As perguntas dirigidas a Lúcia eram agora de genuíno interesse e respeito.
Membros do Conselho que antes se mostravam céticos ou indiferentes felicitavam-na pela investigação de fôlego e pela coragem intelectual. O diretor do MNNHA, um homem habitualmente reservado, sorriu abertamente para Lúcia e afirmou que a sua proposta seria seriamente considerada com a máxima prioridade. Ao final da tarde, quando a sala de conferências finalmente se esvaziou, a doutora Clara Mendes aproximou-se de Lúcia, os olhos brilhantes de orgulho. Conseguiste. Lúcia, disse ela, abraçando-a calorosamente, não apenas provaste o teu ponto, tu mudaste o paradigma. Eles ouviram-te hoje. Miguel Costa também veio felicitá-la, o rosto radiante. Foi incrível, doutora Lúcia. A forma como apresentou tudo foi uma verdadeira lição. Lúcia sentia uma mistura avassaladora de emoções, alívio, exaustão, gratidão e um profundo, sereno sentimento de triunfo. Não era um triunfo arrogante, mas a satisfação tranquila de quem vê a verdade finalmente reconhecida. O caminho fora longo e árduo, semeado de dúvidas e de subtis, mas constantes atos de desqualificação. Mas ela perseverara, armada com o seu conhecimento, a sua paixão e a sua inabalável crença na importância do seu trabalho. Naquela noite, Lúcia caminhou pelas ruas de Alfama, o bairro histórico de Lisboa onde crescera, sentindo a brisa fresca do Tejo no rosto. As luzes da cidade espelhavam-se nas águas escuras do rio, e o som distante de um fado pairava no ar, melancólico e belo. Lembrou-se das histórias que a sua avó angolana lhe contava sobre a força e a resiliência dos seus antepassados, sobre a importância de conhecer e honrar as suas raízes. A luta contra o preconceito, sabia ela, não terminar ali. O racismo estrutural e o elitismo académico não se desvaneceriam por causa de uma única apresentação, por mais brilhante que fosse. Mas uma batalha importante fora ganha. A sua voz fora ouvida, o seu conhecimento validado. Abrira-se uma brecha no muro do silêncio e da negação. Olhou para o céu estrelado, sentindo um renovado sentido de propósito. A sua jornada para reescrever as narrativas da história da arte, para trazer à luz as contribuições esquecidas e para construir um futuro mais justo e inclusivo, estava, na verdade, apenas a começar. E ela estava pronta. O pequeno amuleto de madeira ao seu pescoço parecia pulsar com um calor suave, um eco da força ancestral que a impulsionava. O seu trabalho no Museu Nacional de História e Arte seria um farol, iluminando não apenas o passado, mas também o caminho a seguir. E pela primeira vez em muito tempo, Lúcia Ramos sorriu, um sorriso livre e cheio de esperança, para a cidade que era sua e para o futuro que ela ajudaria a moldar. Nos meses que se seguiram à sua apresentação triunfante, a vida profissional de Lúcia Ramos sofreu uma transformação notável. A proposta para a exposição inaugural da nova ala dedicada às influências interculturais na arte portuguesa foi aprovada por unanimidade pelo Conselho do MNH. O Dr. Vasco Almada Monteiro, após o seu embaraçoso fiasco público, apresentou um pedido de licença sabática prolongada, alegando necessidade de se dedicar a projetos de investigação pessoal. Nos corredores do museu e nos círculos académicos, a sua ausência foi recebida com um misto de alívio e comentários irónicos sobre a profundidade das suas futuras descobertas. Lúcia foi nomeada curadora principal da exposição, intitulada Atlântico Vermelho e Azul, Diálogos Artísticos entre Portugal e o Reino do Congo, séculos XVI e XVIII. Tinha agora uma equipa, um orçamento e, mais importante, a liberdade criativa e o apoio institucional para concretizar a sua visão. A doutora Clara Mendes tornou-se uma conselheira informal e uma presença constante, partilhando a sua vasta experiência e celebrando cada pequena vitória. Miguel Costa, entusiasmado, juntou-se à equipa de Lúcia como assistente de investigação, ansioso por aprender e contribuir. O processo de montagem da exposição foi intenso e desafiador, mas também incrivelmente gratificante. Lúcia viajou, contactou museus internacionais para empréstimos de peças raras do Congo, supervisionou o restauro de alguns dos painéis de azulejos e trabalhou lado a lado com designers para criar um espaço expositivo que fosse ao mesmo tempo informativo, belo e provocador. Queria que os visitantes não apenas vissem as obras, mas que sentissem a pulsação daquelas trocas culturais, a complexidade daquelas relações históricas. A sua abordagem curatorial era inovadora. Em vez de apresentar a arte africana como um apêndice exótico ou uma influência primitiva na arte europeia, Lúcia criou um diálogo visual entre as peças.
Azulejos portugueses eram expostos ao lado de tecidos mempu, esculturas de marfim, bacongo, dialogavam com a imaginária religiosa indo-portuguesa. Mapas antigos revelavam as rotas comerciais e os movimentos de pessoas, tanto forçados como voluntários. As legendas eram cuidadosamente redigidas, desafiando narrativas simplistas e convidando à reflexão crítica. Incluiu também uma secção dedicada à vida dos artesãos africanos em Lisboa, resgatando os seus nomes e histórias dos arquivos sempre que possível. Durante este período, Lúcia também se tornou uma voz mais ativa no debate público sobre património cultural e representatividade. Foi convidada para palestras, mesas redondas e entrevistas. A sua história, a da jovem investigadora negra que desafiara o establishment académico e revelara uma verdade inconveniente, ressoava junto de muitos, especialmente das gerações mais novas e de outras minorias que lutavam por conhecimento. Claro que nem tudo foi fácil. Ainda encontrava resistência, cepticismo e, por vezes, hostilidade velada. Alguns críticos mais conservadores acusaram-na de politizar a arte ou de promover uma agenda revisionista. Mas Lúcia aprendera a lidar com essas críticas com a mesma dignidade e rigor intelectual que demonstrara na sua confrontação com Vasco. Respondia com factos, com investigação e com a convicção de que a história da arte, como qualquer história, está sempre em construção, sempre sujeita a novas descobertas e reinterpretações. A inauguração da exposição Atlântico Vermelho e Azul foi um evento marcante na vida cultural de Lisboa. Compareceram ministros, embaixadores, académicos, artistas e um vasto público. Lúcia, usando um elegante vestido de capulana modernizado, que ela própria desenhara, e com o seu inseparável turbante, fez um discurso de abertura emocionante. Falou da importância da memória, da necessidade de confrontar os passados difíceis e de celebrar a riqueza que nasce do encontro entre culturas, mesmo quando esse encontro é marcado por desigualdades e violência. Esta exposição, disse ela, a sua voz ecoando pela sala principal da nova ala, não é apenas sobre o passado, é sobre o presente e sobre o futuro. É um convite para olharmos para a nossa identidade com olhos mais honestos e mais generosos. É um lembrete de que as nossas raízes são múltiplas e que a nossa força reside precisamente nessa diversidade. Ao percorrer as salas da exposição, vendo o público a interagir com as obras, a ler as legendas com interesse, a discutir animadamente, Lúcia sentiu uma profunda sensação de realização. As crianças de uma escola de um bairro periférico de Lisboa, convidadas especiais, olhavam com fascínio para as cores vibrantes dos tecidos africanos e para as figuras enigmáticas dos azulejos. Viu nos seus olhos um brilho de reconhecimento, de pertença. Aquilo, para Lúcia, valia mais do que qualquer crítica positiva ou elogio académico. A doutora Clara Mendes, comovida, apertou-lhe a mão. Olha para isto, Lúcia. Olha o que conseguiste. Miguel Costa, com um bloco de notas na mão, mal conseguia conter o entusiasmo. As pessoas estão a adorar, doutora. Estão a fazer perguntas, a querer saber mais. Nunca vi nada assim no museu. A exposição foi um sucesso estrondoso. Recebeu aclamação da crítica nacional e internacional, não apenas pela qualidade das peças e pela originalidade da tese curatorial, mas também pela sua coragem em abordar temas complexos e desafiar perspectivas convencionais. Mais importante ainda, gerou um debate necessário sobre o legado colonial, a representatividade nos museus e a forma como Portugal lida com a sua história multicultural. Algum tempo depois, Lúcia recebeu um convite inesperado. Uma universidade estrangeira de grande prestígio oferecia-lhe uma cátedra como professora convidada, com a oportunidade de desenvolver um novo centro de estudos dedicado às artes da diáspora africana. Era uma oportunidade irrecusável, um reconhecimento do seu valor à escala global. Antes de partir, caminhou uma última vez pelos corredores do MNNHA, pela sua exposição. Parou em frente aos painéis de azulejos da Capela Alentejana, aqueles que tinham sido o ponto de partida da sua longa jornada. Agora, iluminados de forma a realçar cada detalhe, cada nuance de cor, cada possível assinatura de um mestre congolês anónimo, pareciam contar uma história ainda mais rica e complexa. Lembrou-se do Dr. Vasco Almada Monteiro e da sua arrogância. Não sentia rancor, apenas uma leve melancolia pela sua incapacidade de ver para além dos seus preconceitos. Ele, e tantos como ele, tinham perdido a oportunidade de aprender, de crescer, de se maravilharem com a beleza multifacetada do mundo.
A sua própria batalha fora árdua, mas ensinara-lhe lições valiosas sobre resiliência, sobre a importância da solidariedade e, acima de tudo, sobre o poder transformador do conhecimento e da verdade. Sabia que novas lutas viriam, em novos contextos, mas sentia-se mais forte e mais preparada. Ao sair do museu, sob o sol radioso de Lisboa, Lúcia Ramos não era apenas uma historiadora de arte. Era uma contadora de histórias, uma guardiã de memórias, uma construtora de pontes entre passados e futuros. E o seu trabalho, tal como o Atlântico, que unia e separava os continentes da sua investigação, continuaria a fluir, vasto, profundo e cheio de descobertas por fazer. O seu legado, tal como o dos artesãos que ela resgatara do esquecimento, estava apenas a começar a ser tecido na grande tapeçaria da história. A partida de Lúcia para o estrangeiro não significou um desligamento de Portugal. Pelo contrário, a sua nova posição deu-lhe uma plataforma ainda mais ampla para promover a arte e os artistas portugueses, especialmente aqueles que, como ela, trabalhavam nas interseções de culturas e identidades. O centro de estudos que ajudou a fundar tornou-se um polo de investigação vibrante, atraindo estudantes e académicos de todo o mundo, interessados em explorar as complexas narrativas da diáspora africana. Organizava regularmente colóquios e exposições que colocavam em diálogo a arte contemporânea africana e a produção artística de Portugal e do Brasil, criando novas pontes e desafiando fronteiras geográficas e mentais. A sua voz tornou-se uma referência incontornável nos debates sobre descolonização de museus e currículos, e a sua abordagem, que combinava rigor académico com uma profunda sensibilidade humana, inspirava uma nova geração de historiadores de arte e curadores. O Dr. Vasco Almada Monteiro, por sua vez, regressou da sua licença sabática mais discreto, publicando artigos esporádicos sobre temas seguros e consensuais, evitando qualquer polêmica. O seu nome já não evocava a mesma autoridade de outrora. A sombra do seu embaraço público na apresentação de Lúcia pairava subtilmente sobre a sua reputação. Alguns colegas mais jovens, encorajados pelo exemplo de Lúcia, começavam a questionar abertamente as narrativas estabelecidas, e o ambiente no MNNA, embora lentamente, tornava-se mais aberto a perspectivas diversas. A Dra. Clara Mendes continuava a ser uma amiga e mentora para Lúcia, trocando longos e-mails e ocasionais visitas. Orgulhava-se imensamente dos feitos da sua antiga protegida, vendo neles a promessa de um futuro mais justo para o mundo da arte. Miguel Costa, sob a orientação inicial de Lúcia e depois de Clara, prosseguia o seu próprio caminho académico, dedicando-se ao estudo das rotas comerciais de marfim no século XVIII, sempre com um olhar crítico e atento às vozes subalternizadas. Numa das suas visitas a Lisboa, anos mais tarde, Lúcia foi convidada a dar uma palestra no MNHA. A sala estava repleta, não apenas de académicos, mas de estudantes, artistas e cidadãos comuns. Muitos jovens negros e de outras minorias estavam presentes, olhando para ela com uma admiração que transcendia o profissional. Viu neles o reflexo da sua própria jornada, das suas próprias lutas. No final da sua palestra, que versou sobre a necessidade de arquivos insurgentes e de museologias ativistas, uma jovem estudante negra pediu a palavra. Doutora Ramos, disse ela, a voz um pouco trêmula, mas firme. O seu trabalho e a sua história mostraram-nos que é possível desafiar o sistema e reescrever as narrativas que nos excluíram. Que conselho daria a quem, como eu, está a começar este caminho e por vezes se sente desencorajada pelas barreiras que ainda existem? Lúcia sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. O conselho que vos dou, respondeu ela, é o mesmo que a minha avó me deu e que os meus antepassados certamente praticaram. Conheçam a vossa história, pois ela é a vossa força. Sejam rigorosos no vosso trabalho, pois o conhecimento é a vossa arma mais poderosa. Não tenham medo de questionar, de desafiar, de propor novas leituras. Encontrem aliados, pois ninguém vence uma batalha sozinho. E, acima de tudo, nunca permitam que ninguém vos diga a quem pertencem ou qual é o vosso lugar. O vosso lugar é onde a vossa paixão, o vosso talento e a vossa verdade vos levarem. Um aplauso entusiástico encheu a sala. Naquele momento, olhando para os rostos esperançosos à sua frente, Lúcia Ramos compreendeu que o seu maior legado não seriam apenas os livros que escreveu ou as exposições que organizou, mas as sementes de mudança que ajudara a plantar, as portas que ajudara a abrir para que outras vozes, outras histórias pudessem finalmente ser ouvidas e celebradas.
A humilhação que um dia tentaram impor-lhe transformara-se, pela força da sua inteligência e dignidade, numa fonte de inspiração para inúmeras outras pessoas. E essa era a mais bela e duradoura das vitórias.